Nossa Senhora do Nilo, de 2019. A história narrada se concentra na década de 1970, em um internato católico para meninas, o Liceu Nossa Senhora do Nilo, que fica em uma área rural e isolada de Ruanda e que tem como único acesso uma estrada muito bem guardada por homens armados. Acompanhamos o dia a dia das estudantes em que é mostrado o crescimento da relação conflituosa entre as etnias Hutu e Tutsi. Ali, todas as meninas da etnia Hutu são representantes da elite política e econômica de Ruanda, mas por uma concessão, há também algumas Tutsis, que entram na escola por cotas. Toda turma tem 10% dessa chamada minoria. E é esta cota o ponto central da história. Ela é a geradora dos conflitos desde o início do filme até o seu desfecho dramático. Isso porque temos uma visão daquele momento histórico a partir de um microambiente de uma escola, onde foram plantadas algumas sementes de conceito de soberania étnica dos Hutus e que gerou a intoxicação ideológica entre os mais jovens. On ne va pas y échapper. Il faut fuir, Virginia. Non, je ne fuirai pas. Je reste. Je veux mon diplôme. Ntitudahunga, ntitwabasa guhera aho bica. E que ajudou a dar sustentação para o que veio a se tornar o massacre de 1994, que em termos cinematográficos pode ser visto no filme Hotel Ruanda, de Terry George. O filme segue a turma do último ano. Verônica e Virgínia são cotistas tutsis, que são constantemente perseguidas por Gloriosa, a filha de um ministro de Estado. Gloriosa, interpretada por Albina Kirenga, pretende a todo custo eliminar da escola qualquer representante Tutsi, os quais ela julga serem uma ameaça ao povo chamado majoritário, ou Hutu, que, segundo os mandatários do país naquele momento, é o verdadeiro dono do solo ruandês. Gloriosa é apoiada até certo ponto e de forma claudicante por Modesta, uma garota cujos estímulos são obscuros, porque ela não tem certeza de suas origens. Ela vive entre dois mundos, Tutsi e Hutu, e desta forma se coloca como um fantoche de Gloriosa, se valendo de sua proteção dentro e talvez fora da escola. O filme, logo no início, é bem eficiente em estabelecer as relações entre as estudantes. Conseguimos perceber as diferenças sociais, mas só superficialmente os conflitos étnicos dentro daquele ambiente. A Madre Superiora, papel de Carole Trevaux, é uma mulher branca, severa, de poucas palavras e impõe uma disciplina que se reduz à cobrança pela obediência religiosa, pela dedicação aos estudos e que se fale apenas o francês. Não somente na escola, mas na vida fora dali também. Afinal, são moças da elite ruandesa que não podem se apegar a hábitos primitivos como falar o Kinyarwanda, a língua nativa. A madre tenta a todo custo ignorar os conflitos entre as etnias que são diários e que estão começando a se manifestar de forma preocupante. Mas é o padre Hermenegildo o verdadeiro chefe do lugar, e ele poderia ser o fio condutor de toda a história. Só que o personagem foi bastante desprezado pelo roteiro, e o ator também não ajuda muito. Se por um lado o personagem tem atitudes monstruosas, a linguagem corporal e o tom assumido pelo ator expressam uma certa apatia. Além de estudarem, as garotas têm várias obrigações na manutenção do colégio, entre as quais está a limpeza da estátua símbolo da escola, a Nossa Senhora do Nilo, que fica em uma nascente do rio Nilo. No livro é um local de peregrinação, mas no filme é frequentado basicamente pelo pessoal da escola e por alguns moradores próximos. E é onde é apresentado o personagem intrigante do Sr. Fontaneille, vivido por Pascal Grégory. Nesta cena, a estátua está sendo lavada e é revelado que a sua cor preta é uma mera maquiagem.
A dama, na verdade, é uma representação europeia padronizada de Santa Maria. Fontenelle é um estrangeiro branco, dono de uma antiga fazenda de café, que demonstra que ele já foi uma pessoa endinheirada. Mas não é mais a sua realidade. A propriedade está bastante decadente, e Fontenelle é conhecido na região como uma figura meio fora da realidade, e como todo homem branco, alguém de quem as meninas devem se manter longe. Algumas o veem como uma ameaça física e moral. Mas ele tem um fascínio por elas, sobretudo pelas meninas Tutsis. Fontenelle se julga responsável pela salvação do povo Tutsi e até construiu um pequeno templo dedicado a personagens antigos que ele acredita serem antepassados desse povo, como a deusa Ísis e a rainha Candace. Ele representa a figura do colonizador europeu e mantém vívida e anacrônica a ideia de ser o grande salvador e mensageiro da verdade para o povo africano. Embora eu não goste da forma como Fontenelle é representado no roteiro, ele é o personagem mais ambíguo e interessante da história, no filme. No ato da limpeza da estátua, o caminho deste homem se cruza com o da estudante Verônica, interpretada por Clariela Bizimana, a quem Fontenelle vai eleger como sua deusa egípcia, um caminho sem volta. Ao longo do filme, o protagonismo deveria ser de Virginia, Amanda Mugabezaki, que de uma certa forma é a autora da história. Mas ele pode ser ora atribuído a Verônica, que tem uma presença hipnótica na tela, mas a personagem não é muito bem desenvolvida, e ora a Gloriosa. Verônica é aquela que é apaixonada por cinema e que quer ser atriz algum dia, e sendo alvo da admiração de Fontenelle, acaba se rendendo aos seus delírios, porque ele promete levá-la para a Europa, onde poderá estudar e ser atriz finalmente. Já a temida Gloriosa, sua antagonista, escolhe Verônica como a representante maior de tudo que ela mais odeia na vida, e pela força da atuação de Albina Quirenga, em contraste com a fraqueza do roteiro, ela é a grande protagonista da história. O que é uma pena, já que é a vilã monstruosa. E aqui uma observação: nenhuma das meninas havia feito qualquer trabalho como atriz antes desse filme. O acontecimento que pode ser considerado como agente de guinada no roteiro é a execução do plano de Gloriosa, de quebrar o nariz da santa que ela julga ser uma afronta ao povo majoritário, pois para ela aquele nariz representa a estética do povo Tutsi. Então ela e Modesta, seu chaveirinho, saem escondidas em direção à santa. Só que o plano dá errado quando Gloriosa sofre uma queda, fica enlameada, e ela e Modesta têm que inventar uma desculpa para justificar as roupas sujas àquela hora da noite. Gloriosa então cria uma história mirabolante em que foram atacadas por invasores tutsis que teriam tentado violentá-las e que deixaram escapar um plano de invasão à escola e de matar todos os Hutus. Bem, se já havia um clima de revolta entre as duas etnias dentro do liceu, ele é intensificado e Gloriosa coloca todos sob alarme com a ideia de uma iminente invasão de rebeldes tutsis. Isso atrai a atenção pública, inclusive de autoridades, elevando Gloriosa à condição de porta-voz da elite da juventude militante ruandesa, a JMR, um movimento que colabora com o governo para excluir todos os tutsis da vida social do país. E Gloriosa vai exercer essa função em seu ambiente, o liceu. E o ponto de partida será o dia da entronização da nova estátua da santa, que virá da capital com a devida estética Hutu. Será uma cerimônia religiosa e, sobretudo, política, com a presença da JMR, predominantemente masculina e devidamente armada. E Virginia e Verônica sabem que isso significa o começo do fim para elas. O filme é uma adaptação do primeiro romance, que é semi-biográfico, de mesmo nome, da autora ruandesa Tutsi Scholastique Mukasonga, indicada ao Nobel de Literatura de 2020. Ela descreveu o liceu fictício com base em suas experiências, mas que foram vivenciadas no Liceu Notre-Dame de Citeaux, em Kigali, na década de 70.
tendo sido ela mesma uma das estudantes que teve que fugir de Ruanda para não sofrer as consequências do banimento promovido pelos Hutus, e posteriormente foi para a França, onde vive atualmente. E o livro, que é um enorme sucesso, só chegou ao cinema por uma inusitada iniciativa de Charlotte Casiraghi, uma das herdeiras da coroa do Principado de Mônaco. Charlotte, que é uma das produtoras, se associou a um produtor francês de cinema, seu atual marido, que por sua vez chamou o diretor afegão Atiq Rahimi, diretor de A Pedra da Paciência, para adaptá-lo e dirigi-lo. Apesar de Atiq ter adaptado o livro com a cineasta senegalesa Ramata Toulaye-Sy, todos os principais envolvidos na produção não têm qualquer ligação com Ruanda. Na minha visão, isso interferiu diretamente e lastimavelmente com o resultado da adaptação. O diretor se valeu muito da beleza cênica do vale em que rodou a obra, que de fato foi em Ruanda, e da leveza estética de duas cenas das estudantes usando suas contrastantes camisolas brancas, em situações quase oníricas em que dançam ou brincam em grupo, em momentos em que todos os conflitos desaparecem e são apenas estudantes jovens sonhadoras compartilhando as novidades e alegrias de momentos vividos fora do liceu. Só que esses momentos não encontram contraste à altura, que imagino que seria a intenção do diretor. As cenas seriam como um alívio emocional. Mas alívio em relação a quê? Não existe uma tensão consistente e crescente. O filme peca em exigir que tenhamos um conhecimento prévio do que aconteceu em Ruanda na década de 70. Caso contrário, é difícil estabelecer uma conexão emocional e lógica com a história desse roteiro. Ele não dimensiona as revoltas em andamento no colégio, nem como elas são conectadas ao que acontece no restante do país. Assim, muitas vezes parece que estamos presenciando um caso de bullying entre classes sociais, e não o fortalecimento da segregação que ajudou a construir a escalada de ódio contra a etnia Tutsi, culminando no massacre de 20 anos depois, em que morreram cerca de 800 mil cidadãos Tutsis no período de 3 meses. Um outro ponto interessante é a ausência de estudantes na escola, o que me desculpem, mas é engraçado. Por exemplo, é pífio o número de alunas quando Gloriosa faz seu discurso. No livro, ela faz vários desses discursos para turmas pequenas de fato, mas são diversas turmas. E também quando há a tomada da escola e as Tutsis são perseguidas, não se vê estudantes de séries inferiores, tudo fica concentrado nas mais velhas, que mesmo assim são muito poucas na tela, ficando quase impossível de mencionar o significado daquilo. Esse tipo de detalhe torna complicado o engajamento do espectador e dura de comprar a ideia de que aquele ambiente gera alguma influência para além dos muros, e mais difícil de entender que aquilo está acontecendo em outras escolas também, e em outros ambientes, porque não se oferece nenhuma informação vinda de fora, o que poderia ser através de notícias de rádio ou de algum comentário entre professores. Mas não há nada. Inclusive, os professores têm motivos para não se envolverem, pois eles sabem os riscos que correm se tentarem proteger alguma estudante, e ao invés disso ou de se retirarem, ficam e se mantêm omissos. E no filme são meros figurantes. E há uma cena muito breve e interessante sobre isso, com os professores isolados tentando se proteger para não ouvirem os pedidos de ajuda. Também não é possível visualizar a influência que aquelas alunas têm na sociedade local. No livro, a chegada para o ano letivo é um verdadeiro desfile de carros importados, roupas e acessórios europeus, e a população faz filas nas estradas para ver e admirar aquele espetáculo. No filme há uma recepção, mas é bem tímida, e o público se resume aos frequentadores da escola. Em Nossa Senhora do Nilo, acontece um fenômeno bastante comum no cinema. Ele tem um roteiro ineficiente, que não se aprofunda, só que a história que o originou é tão especial e tão potente que ela é maior do que os problemas de adaptação e ultrapassa o filme, e convida o espectador para conhecê-la melhor.
Então aqui seguem algumas poucas comparações entre o filme e o livro, mas não vou entregar o final. Um dos personagens que foi muito desvirtuado em relação a como é apresentado no livro é o Sr. Fontaneia. Ele é a personificação da colonização belga. A obra de Atiq Rahimi o apresenta como uma pessoa no limite da insanidade, ou ainda como uma ameaça sexual ambulante, o que para mim não faz muito sentido, porque se ele fosse de fato uma ameaça, as freiras não o deixariam se aproximar das meninas. Mas Rahimi sobrecarrega essa ideia no roteiro, e os diálogos e as cenas com Fontaneia remetem a uma pessoa unicamente desprezível. Na obra literária há de fato uma dúvida sobre se estava acontecendo algo entre ele e Verônica, mas o problema é que o filme tira essa sombra de dúvida e acaba mudando o perfil do personagem. Ao contrário do padre Hermenegilde, cujo perfil é absolutamente sombrio e não foi devidamente explorado no filme. No livro é o verdadeiro abusador das meninas, e todos sabem. Dessa forma, Rahimi praticamente inverteu os papéis entre o padre e Fontaneia. O padre é também um incitador da limpeza étnica dos Tutsis, com diálogos apavorantes no livro. Até vimos no filme de forma amenizada como ele afronta a Madre Superiora para permitir os homens da JMR no colégio. Ele sabe no que vai dar e ele quer é ver o circo pegar fogo, ou melhor, o liceu. Diego! 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 Por outro lado, no evento da morte da menina grávida Frida, fica explícito que a morte foi instigada pelo padre para proteger a reputação do colégio. Mas no livro, Frida, que era a principal vítima da perversão sexual do padre, morre fora da escola. Talvez de maneira criminosa para proteger a reputação de seu namorado, o embaixador. A parte do tema político também está presente mais intensamente no livro, mas no filme também, um teor sobrenatural no qual as meninas acreditam e ao qual recorrem no momento de maior perigo na narrativa, que é representado pela feiticeira Nyamironge, a fazedora de chuva que vive na floresta, o que sublinha o convívio frequentemente conflituoso da ciência das aulas cotidianas, da religião católica imposta e da herança das crenças nos mitos nativos. Voltando ao filme, eu imagino que uma obra como esta, de grande valor histórico, e tão importante para um país que produz tão pouco cinema, poderia ser mais longa e fiel à obra original. Mas perde-se muito tempo, por exemplo, com as divagações iniciais que são poéticas, mas são confusas. Porque o diretor, que também é o autor do poema, quis se distanciar da descrição histórica do livro, colocando em seu lugar um perfil mais lírico e sensorial e esvaziando o conteúdo. Apesar disso, eu gosto da forma como foram mantidas as passagens que mostram como foi negado ao povo ruandês o ensino da própria história, como foi promovido o soterramento da língua nacional nas escolas, e o fortalecimento do mito em torno dos Tutsis, que alimentou o ódio entre as duas populações. J'entends dans les allées quelques filles parler le Kinyarwanda. Je vous conseille vivement de continuer à exercer le français, même en dehors des murs de l'école. Vous êtes les représentantes de l'établissement dans tout le pays. Também acho interessante como usaram fotos para expressar algumas passagens do livro. Por exemplo, durante a invasão da juventude militante ruandesa à escola, o padre está diante de duas fotos, uma do Papa e uma do presidente da República. E ele queima a do presidente, o que é simbólico para anunciar o golpe de Estado que derrubou o presidente logo em seguida. Assim como há também a foto e uma escultura de gorila, ligadas à estudante Imaculada, uma personagem crucial, Hutu, que diante do crescimento da violência, decidiu ir viver e trabalhar com uma pesquisadora estrangeira que vivia lá nas montanhas, estudando os gorilas. Claramente se trata de Dian Fossey, que foi retratada no filme Na Montanha dos Gorilas, de 88.
Mas essas referências ficam nubladas para quem não leu o livro, o que é uma pena. Não estranhe por não ver a nova estátua da santa. No livro, Gloriosa determina que só os dignos a verão, ou seja, o liceu tem que estar livre das Tutsis. As estudantes bisbilhoteiras somente avistam por uma fresta a figura enrolada na bandeira nacional de Ruanda, um pouco antes da invasão, uma simbologia fortíssima sobre poder e colonização, mas o diretor, por alguma razão, interrompeu a cena antes que pudéssemos ter esta visão através das estudantes. Quanto à trilha sonora, ela não foi lançada comercialmente, mas é bem marcada ao longo da história e é composta de músicas já existentes e conhecidas do trio de jazz formado por Aldo Romano, Henri Texier e Louis Esclavy. Eles até têm trabalhos ligados à África e as músicas são ótimas. Mas a história é sobre Ruanda, um país que sofreu a colonização europeia extremamente exploratória e segregadora, e que alimentou o mito que gerou a guerra entre Tutsis e Hutus. Então por que colocar uma música tão forte, mas de origem europeia? Além do que, a música não tem qualquer diálogo com a faixa etária das protagonistas, e foi assumidamente uma escolha pessoal do diretor, porque ele queria defender as raízes africanas do jazz. Para mim, mais um símbolo da direção equivocada da obra, mesmo com toda a admiração que tenho por Atiq Rahimi. Eu vou ficar esperando a adaptação de A Mulher de Pés Descalços, da mesma autora, e torcer para que os envolvidos sejam de fato africanos. Enquanto isso não acontece, conheça Nossa Senhora do Nilo. Um bom filme e uma boa leitura para você.